convido ao palco Beto Pandiani, né, para a sua palestra de sucesso. É uma experiência coletiva. A primeira expedição aconteceu em 1994, batizada Entre Trópicos, quando viajou por 289 dias no trajeto de Miami à Ilhabela. No ano de 2000, realizou a Rota Austral, do Chile até a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, num total de 170 dias de mar. Em 2003, passou 45 dias na travessia do Drake, partindo de Ushuaia e cruzando a passagem entre a América do Sul e a Antártica. No ano seguinte, levou o segundo lugar na regata Atlantic 1000, em um trajeto que ia da Flórida até Nova York. Já em 2005, encarou a Rota Boreal, com 3 meses de viagem de Nova York até Sisimiut, na Groenlândia. Em 2008, cruzou o Pacífico do Chile à Austrália. Em 2013, depois de 34 dias de uma viagem sem escalas a bordo do Picolé, um catamarã sem cabine, o desafio de vencer os 7.000 quilômetros que separa a África do Sul ao Brasil, Cape Town, ao Rio de Janeiro, foi vencido. Senhores, com bastante orgulho e uma satisfação, né? Com vocês, Beto Pandiani. Por favor. Obrigado. Alô, alô, alô. Obrigado, um prazer. Acho que é a 6ª vez que eu faço uma palestra no Simpósio de Segurança. Para mim tem um sentido muito especial, porque inicialmente, quando eu comecei a velejar de Hobbycat, em 82, e depois de muitos anos competindo, eu comecei a imaginar uma viagem oceânica num barco aberto. Todo mundo dizia que eu era louco, e, enfim, e ninguém entendia exatamente como é que nós construíamos uma viagem com segurança, né? Então, eu vou fazer um histórico, começar aqui minha vida como velejador. Eu nasci em Santos, sou filho do Conrado e da Ivonete. O Conrado, em 1930, velejava na Itália, na classe 5 metros, velejava de Star. Ele veio ao Brasil por causa da guerra, veio construir a refineira de Cubatão, assim, conheceu minha mãe em Santos. Eu cresci, na minha infância, ouvindo histórias do meu pai, e eu sonhava um dia poder velejar. Infelizmente, o meu professor partiu um pouco apressado, foi um pouco apressado, e eu só comecei a velejar com 22 anos, quando eu era barman do Ritz. Eu comecei minha carreira profissional fazendo administração de empresas, e para ganhar um dinheirinho extra, eu era barman do Ritz. Esse negócio acabou virando um trabalho. Depois de uns anos, eu abri o Aeroanta em São Paulo, quem é paulistano conhece. Depois Olivia, Mr. Fish, Lounge, foram vários. E durante esse período, eu velejava, meu primeiro barco, Krakatoa, e é curioso, eu não sabia velejar, eu comprei um Hobbycat 16, em 82 eu trouxe aqui para Ilhabela, eu tinha um Fiat 147, eu trouxe o barco até a Praia do Sino, sozinho, montei o barco e falei, bom, e agora, né? Aí empurrei o barco para o meio do canal, dei uma velejada até São Sebastião e voltei para a Praia do Sino. Foi a maior conquista da minha vida, ter voltado para o mesmo lugar que eu saí. E eu fiquei completamente atraído pela ideia de competir. Comecei a correr de Hobbycat 16 em 83, durante 10 anos competi mais ou menos 500 competições, treinei mais ou menos outras 500 vezes, fui campeão americano nos Estados Unidos, em Chicago, foi o primeiro título internacional para a classe Hobbycat no Brasil. Minha vida profissional continuou andando em São Paulo, com casas noturnas, não tinha muito a ver comigo, e eu tive a ideia, junto com o Marcos Bacher, de fazer Miami e Ilhabela. E normalmente, quando a gente imagina uma viagem oceânica, a gente pensa um barco cabinado que tem estrutura, água, energia, proteção, comida, enfim, piloto automático, energia. E a gente decidiu fazer Miami e Ilhabela em 2 Hobbycats 21 pés.
2, porque nós imaginávamos que se tivesse um problema, o outro poderia ajudar, como aconteceu. Um barco virou, o outro podia ajudar a desvirar. Se um barco caísse o mastro por alguma razão, o outro podia rebocar. Então, durante o ano de 93, nós passamos o ano fazendo planejamento, buscando patrocínios em São Paulo. E exatamente 12 meses depois dessa ideia, estava eu lá em Miami com o Marcos para fazer um roteiro inédito, né? Vocês estão vendo que não foi um caminho natural muito convencional. Nós compramos 2 Hobbycats na fábrica, o barco foi no Yacht Club de Miami, nós passamos 40 dias montando os barcos, comprando todos os equipamentos, a gente não sabia exatamente o que comprar, a gente tinha uma ideia do que levar. Então, quando o barco saiu de Miami, nós tínhamos 125 quilos em cada barco, nós não tínhamos exatamente a certeza se tudo que a gente precisava estava lá, se estava faltando alguma coisa, ou se tinha muita coisa sobrando, né? E a preocupação era com o peso, né? Porque a gente sabe que o catamarã sofre muito com o peso e um barco pesado quebra mais. E a dinâmica da viagem era pular de ilha em ilha, todos os dias dormir numa ilha, eventualmente algumas distâncias a gente era obrigado a velejar dia, noite, dia, ou dia, noite, até chegar em algum lugar. Então, dessa forma, a gente foi descendo as Bahamas. Por que a gente escolheu um barco sem cabine, um catamarã tão pequeno? Primeiro porque a gente podia parar nas praias, uma coisa que normalmente um veleiro não faz. Normalmente, quem veleja nas Bahamas passa muito longe dos bancos de coral, e a gente velejava por cima dos corais. E também na parte fluvial, a vantagem de ser um barco pequeno era completamente necessária, né? Um barco de quilha não faria esse trajeto pela floresta amazônica. Então, dessa forma, durante 100 dias, a gente foi descendo o Caribe, foram as nossas primeiras experiências com velejadas noturnas, nós fomos descobrindo que o barco estava muito pesado, então a gente foi abrindo mão de alguns equipamentos, fomos aprendendo a começar a priorizar o que era importante, o que não era. Era muito difícil manter o barco, os 2 barcos juntos, né? Porque são 4 velejadores, estilos diferentes de velejar, principalmente à noite. A gente não tem iluminação, obviamente, num barco como o nosso, então nós temos que prestar muita atenção com o tráfego marítimo, principalmente entre Porto Rico e República Dominicana, né? A Monapest. Aqui dá para ver que tem bastante mar, já próximo da Venezuela, né? O mar é bem pesado de Granada para baixo, e aí aqui entrando na foz do Rio Orinoco. Na foz do Orinoco, os barcos se transformaram, a gente botou um motorzinho de popa num dos barcos e subimos 200 milhas até Cidade Bolívar. Lá a Marinha venezuelana deu apoio para a gente numa base naval. E aqui é o trecho. Pouca gente sabe que esse canal aqui do Cacique Are, aqui o rio corre para o Caribe e daqui o rio corre para o Atlântico, né? E esse canal natural é o único canal natural do mundo que liga 2 bacias. Acho que pouquíssima gente sabe disso. E quem descobriu isso foi o Humboldt, que foi um naturalista alemão, que é o pai da ecologia, e ele fez essa viagem em 1800. Depois disso, talvez tenha uma expedição americana, eu não tenho certeza se eles fizeram inteira, mas aqui está o Cacique Are, né, que na verdade é um braço que escapa para o lado brasileiro e cai no Rio Negro, para a fronteira tríplice. A gente fez uma barraca nos Estados Unidos para vivermos na floresta durante o tempo que a gente navegou pelos rios. Essa barraca foi de avião para a Cidade Bolívar, nós tínhamos motores de popa, e no outro barco a gente carregava o mastro do barco que levava a barraca, e o outro barco também levava 200 litros, que era o necessário apenas para 3 dias. Contando que nós navegamos 75 dias, a gente teve muito problema de abastecimento, porque, obviamente, não é um lugar que tem posto de gasolina, e não tinha como ter uma logística na época da gente saber o que ia acontecer. Aí, acreditem, a Venezuela não tem carta hidrográfica no seu território. A gente levou um mapa de Atlas e a primeira geração de GPS em 94. Então, a nossa navegação não era muito precisa. Era na base do perguntômetro, assim, descobrindo gasolina em acampamentos indígenas, mateiro, fazendas, alguém que passasse de barco. No primeiro trecho é muito difícil porque era contra-corrente, então, se acabasse a gasolina, a gente não tinha como progredir. Nós tínhamos um equipamento muito
inovador para a época. Nós tínhamos internet via satélite em 94. Eu não sabia exatamente o que era aquilo, mas eu sei que nós éramos capazes de mandar um e-mail no máximo de 2 linhas, porque demorava 7 minutos para fazer o upload. Justamente nesse trecho da viagem, foi quando o Brasil jogou a final da Itália com os Estados Unidos, nos Estados Unidos com a Itália, né? Foi para os pênaltis, né? O Baggio perdeu o pênalti. E do Brasil, a ESCA, que era a empresa que emprestou o equipamento, a cada 30 minutos mandava um e-mail dizendo assim, 0-0, vai para os pênaltis, prorrogação, sei lá. E aí, quando estava 3-2, né, veio uma mensagem, 3-2, não falou para quem, e a gente sabe na história que o Baggio errou o pênalti, o Brasil foi campeão, mas aí caiu o sinal do satélite e a gente ficou sem saber o resultado do jogo. E eu falei para o Marcos, falei, esse negócio de internet nunca vai funcionar, cara. Você vê? Essa aqui é a nossa navegação, um mapa de Atlas, né? Assim que a gente foi subindo o Rio Orinoco até chegar no Cassiquiara, e depois passamos a descer a favor da corrente. Nós fizemos 2 expedições durante a viagem, uma para o Pico da Neblina e a outra para um cerro chamado Altana. Aqui são os Yanomamis mais primitivos da Amazônia. Até alguns anos antes da gente encontrá-los, eles nunca haviam visto pessoas que não fossem Yanomamis. Tem uma história, no final da palestra, se der tempo eu conto essa história. Depois de alguns dias, saímos do Cassiquiara e passamos a descer o Rio Negro até São Gabriel da Cachoeira, e depois, esse é o trecho mais estreito do Rio Negro, e depois o Rio Amazonas, até chegar em Belém. E em Belém, os barcos iam voltar para o mar. Esse aqui é Belém, a gente chegando em Belém, uma tempestade nos recebendo. E aí, de volta de Belém para Natal, foi um sofrimento, porque Belém e Natal, para quem é velejador, sabe que é difícil, porque o vento é na cara, a onda é na cara, a corrente é na cara, muita armadilha, onda curta, porque é muito raso. Então, nós ficamos 50 dias para fazer 1.000 milhas. Para vocês terem ideia, o estaiamento de aço que segura o mastro, quebraram 17 vezes, o mastro 3 vezes, quebraram 2 travessas traseiras do Traveler. Bom, a gente chegou em Natal com os barcos destruídos, a gente precisou de uma semana para reconstruir os barcos, e aí sim, continuar descendo a costa brasileira para chegar em Ilhabela. A gente sempre entendeu que os pescadores são os anjos da guarda, né? Nessa região norte do Brasil, tão erma, né? A dificuldade também era todos os dias, né? Varar a arrebentação para sair, para chegar na praia era mais fácil, né? Mas para sair sempre foi uma gincana, né? E depois, por exemplo, a amplitude da maré na costa do Maranhão é muito grande, né? Então muitas vezes a gente tinha que deixar o barco muito longe para trazer ele até uma área para poder dormir na praia. Aqui uma das vezes que o mastro caiu, e aqui as milhões de gambiarras que a gente fez para conseguir chegar aqui em Ilhabela 289 dias depois. Isso aqui é no Espírito Santo, com muito vento, e 289 dias nós chegamos aqui em Ilhabela. E essa viagem foi, assim, como foi a primeira, ela foi uma viagem que me mudou completamente a minha visão em relação à vida, principalmente, porque primeiro que a gente chegou em São Paulo, aqui em Ilhabela, com 75 quilos em cada barco, ou seja, nós nos fizemos de 110 quilos de carga. Então, daí veio, os principais velejadores dessa viagem, o Duncan, à direita, um sul-africano, o Marcos, o Gui Von Smith, fotógrafo, e eu. E essa frase expressa muito bem tudo que eu fiz na minha vida depois dessa viagem, né? Eu descobri que a gente pode ir muito mais longe com muito menos do que imagina. E o mandamento sempre foi viajar leve, viaje longe. Então, nós temos que pensar sempre na otimização de risco. E eu acho que isso é uma boa orientação para tudo na vida, né? O corpo mais leve funciona melhor, a empresa mais leve funciona melhor, a alma mais leve viaja mais longe, o barco mais leve é mais seguro. E você, numa época que a gente vive, onde os recursos são escassos, é muito apropriado que a gente comece a pensar em viver com menos. E eu percebi que mesmo passando 289 dias num barco sem cabine, não comprei absolutamente nada. Eu só tinha 3 camisetas, 3 bermudas. Foi um dos anos mais felizes da minha vida.
Então, eu voltei para São Paulo, me desfiz de milhões de coisas que eu tinha, que eu percebia que eram apegos, coisas que eu não precisava ter, e por isso essa viagem foi muito transformadora. Uns anos depois, veio a ideia de fazer Porto Montt, Cabo Horn, Rio de Janeiro. E eu me lembro que quando a gente fez o projeto, na verdade, eu idealizei essa viagem, e quando eu fui procurar a mídia para divulgar, os meus amigos velejadores falaram: Beto, vocês vão morrer, vocês não entendem o que é Cabo Horn, vocês estão loucos, num barco desse, tá. E todas essas viagens, de alguma forma, foram inspiradas em livros que eu li na minha adolescência, depois na minha juventude, e eu imaginava a própria expedição do Fernando Magalhães, que foi a primeira volta ao mundo, né? O que esses caras passaram, né? Essa aqui é uma imagem do Cabo Horn, num dia de muito vento e muito mar, né? Para quem passou já nessa região sabe que é um lugar muito difícil. Então, quando a gente falava em fazer uma viagem dessa, num camarim sem cabine aberto, as pessoas achavam que a gente realmente era muito irresponsável. Mas, novamente, montamos 2 times com 2 argentinos, né? O Felipe, o Santiago e o Guy von Smith, e compramos novamente 2 Hobbycats na Califórnia, vieram para Ilha Bela. Dessa vez nós já sabíamos tudo o que quebrava no barco, então a gente fez um raciocínio do avião. Na metade da viagem nós trocamos todas as peças de aço inox, mesmo se elas não estivessem com alguma fissura ou demonstrando alguma fadiga. O que aconteceu é que nós ingenuamente chegamos em Porto Montt, montamos os barcos no Yacht Club e fomos na capitania dos portos dar a saída, imaginando que o capitão dos portos fosse dar a saída tranquilamente. Ele falou: não tem problema, amanhã eu vou fazer a vistoria do barco. Quando ele chegou no clube e viu o barco, né, ele olhou esse negócio aqui, ele falou: não, mas vocês não vão sair daqui nunca, né? Esse oficial era abaixo do comandante dos portos, eu não me lembro a patente dele, mas ele era muito simpático, mas o comandante era muito bravo. E aí ele nos passou, fez uma sabatina de 3 horas para o Gui e eu, nós respondemos tudo, nós tínhamos todos os equipamentos necessários, mas emperramos no último item. Pelo código local, a gente só podia descer os canais chilenos se nós tivéssemos 2 propulsões, né? Vela e motor. E eu falei até de um jeito brincadeira, eu falei: nós temos vela e remos. Ele falou: tudo bem, fez um X e liberou para a gente. E a gente saiu de Porto Montt, descendo os canais, porque tem muita correnteza nos canais, né? Então, se a maré vaza, se enche, tem muito vento. E a gente foi entender essa questão velejando mesmo nos canais. Já não era como no Caribe ou na costa brasileira, que todos os dias tem uma praia. Para encontrar uma praia nesses lugares era difícil, nas praias são de pedra, não é muito costão. A gente não podia anoitecer no meio do canal, porque às vezes 30 nós de noite é uma coisa bastante comum. Então a Marinha chilena, ela nos deu a permissão de sair com uma salvaguarda. Nós tínhamos todos os dias que chegar no acampamento, na praia, mandar um e-mail para eles com a nossa latitude e longitude, e eles mandavam o prognóstico meteorológico. Então, dessa forma, a gente sabia se no dia seguinte ia ter 40 nós ou 15, 20 nós. Essa viagem foi uma viagem que eu considero que eu aprendi a velejar, porque todos os dias, praticamente, a gente tinha mais de 15, 20 nós. No começo não, mas lá para baixo, depois que você cruza o paralelo 50, é difícil não ter um dia com que não esteja mais de 25 nós. E a gente tinha que velejar, não tinha como ficar parado, né? Então, aqui na Laguna do San Rafael, é um fundo de baía, então olha, para vocês entenderem o que aconteceu. Nós descemos por essa linha vermelha, por esses canais, até o final, onde tem a Laguna San Rafael, que tem o glaciar. E nós queríamos conhecer o glaciar, mas, teoricamente, tinha que voltar tudo isso para sair por fora, para o Golfo de Penas. E todo mundo dizia que o Golfo de Penas era o pior lugar da costa chilena, e nós conhecemos um guarda-parque. E ele falou para nós que da Laguna San Rafael a gente podia atravessar um pântano e a gente ia sair num rio, e a gente podia colocar o barco no rio e descer e já sair dentro da Baía de San Quentin, evitando toda essa volta e o Golfo de Penas. A gente imaginou que não fosse uma coisa tão complicada, e aí a gente colocou os barcos para fora de uma praia, encontramos o lugar e começamos a empurrar, até que 100 metros para frente acabou o caminho, e a gente acampou nessa noite ali. No dia seguinte, a gente fez um trekking a pé pela floresta, um pântano, né, e descobriu que a gente tinha que desmontar todos os barcos
peça por peça para passar por esse lugar. Ou seja, ficamos 5 dias dentro do pântano, carregando banana por banana, mastro, todas as malas eram 800 quilos de carga, contando os barcos e tudo que a gente estava levando. Então, nesse trajeto, o que aconteceu, a gente tinha uma logística de abastecimento das comidas com um carro de apoio. A gente comeu muito mais do que a gente comia normalmente, porque a gente gastou muita energia, e no final a gente teve que racionar a comida, porque praticamente a gente não tinha mais nada para comer, e nós tínhamos que chegar em Tortel. Isso demorou, no total, 8 dias. Em Tortel a gente reabasteceu os barcos e continuamos descendo a costa chilena, aqui já lá para baixo, próximo do Estreito de Magalhães. Esse aqui é um navio que foi jogado nas pedras em 76, e ele está aí para mostrar a força do vento dessa região. Já rigor do clima patagônico, né? Água de 4 graus, à noite nevava, de dia às vezes nevava velejando, então a gente tinha uma sensação térmica negativa, né? As mãos eram difíceis de manter secas, né? Porque não tem uma luva. Se você põe uma luva muito grande, você não tem mais mobilidade na mão, né? Então, esse aqui é o Glaciar Itália. E aí fizemos um plano com a Marinha Chilena para ir. Não é uma onda, né? Parece, né? É o nosso barquinho com uma montanha atrás. Montamos uma logística com a Marinha Chilena, com previsão do tempo, e assim a gente se aproximou próximo do Cabo Horn. E quando foi a manhã do dia de dobrar o Cabo Horn, a gente tinha um prognóstico bem favorável, mas na parte da tarde ia entrar 50 nós. Então, imagina você confiar nessa informação do Marinha e falar, bom, se entrar os 50, enquanto a gente está dobrando, a gente só tinha abrigo 15 milhas depois, né? Então, era uma situação assim, de muita tensão, né? Era dobrar o Cabo Horn e procurar abrigo o mais rápido possível, né? Exatamente nesse dia. E dá para ver que não é um lugar muito amistoso, né? Ele é impressionante, né? Uma vez dobrado o Cabo Horn, a gente começou a subir o Atlântico, aí a Ilha dos Estados, e aí o lado do Atlântico que é diferente. A Patagônia Argentina é um deserto, então vocês vão ver nas imagens, né? O lado chileno é sempre nublado, chovendo. A gente, dos 50 dias de Portimão Ushuaia, 45 foram chuvas em alguma hora do dia ou neve. E o lado argentino era muitos dias ensolarados, muito vento, muito mar, porque aqui era mar aberto, e aqui nós tínhamos o problema do abastecimento da água, né? O lado chileno não faltava água, mas aqui o nosso carro de apoio, ele tinha que encontrar a gente, mas nem sempre a costa argentina você tem lugares com pontos de encontro, né? E por 2 vezes a gente ficou parados em 2 lugares por 5 dias, porque quando entra o oeste na Patagônia, são 5 dias de 50, 60 nós. A gente brinca que são aqueles dias que você começa a ver vaca voando, né? Você tem que pensar o que você vai fazer, porque se você abre um saco de dormir, ele vai embora. Tudo é logística na praia, né? E depois de muitos meses, a gente chegou em Buenos Aires, foram 120 dias, mais ou menos, 130 dias até Buenos Aires. Aqui já os acampamentos mais na costa dos balneários argentinos. Aqui a água barrenta do Rio da Prata. Ilha Bela, teve uma festona aqui na ilha para nós. E depois, no Rio de Janeiro, nós chegamos na Marina da Glória, justamente no dia que abriu o Boat Show, propositalmente, o evento de abertura era a nossa chegada, né? E aí foi uma festa, um alívio, né? Tivemos muito menos quebras, mas a viagem foi dura do ponto de vista físico, mental, principalmente, né? Essa pressão de você velejar num lugar tão difícil como esse, e praticamente nenhum tipo de acidente, só 2 quebras de lemes. E aí tinha uma festa à noite e tal. Eu encontrei o Amir Klink, nós somos amigos. Para vocês terem ideia, quando eu conheci o Amir, nem eu nem ele sabíamos velejar, a gente era moleque. E a nossa paixão era motocicleta, e foi assim que nós ficamos amigos. E eu já conhecia também a Marina há muito tempo, né? E eu sei que o Amir fez uma brincadeira, ele falou, Betão, vocês subiram o Everest de sandália havaiana. Aí ele falou assim, pensando bem, era mais fácil ter ido para a Antártica, né? Eu falei, puxa, Amir, boa ideia. Eu falei, não, estou brincando, Betão. Mas eu voltei para São Paulo pensando
se era possível fazer essa viagem, né, para a Antártica, né, o que significava cruzar o Drake. Então, dessa brincadeira com a Mir, surgiu esse pensamento. Para vocês terem um pouco da noção do que é a passagem de Drake, né, essa extensão de mar que fica entre o Pacífico e o Atlântico. Aqui você tem as Shetlands no sul, tem a base brasileira, depois a Península Antártica, né? A gente estava conversando ontem sobre o Shackleton, né? Que acho que é um livro que, quem não leu, eu recomendo, é muito inspirador. E esse é o James Caird, é o barquinho que tem uma velejada épica da Ilha Elefante para Geórgia do Sul. E eu sempre imaginei como seria passar uma tempestade no Drake à noite, lendo esse livro. É um livro que você sente fome, você sente frio, você sente medo. E eu falava, puxa, eu quero viver isso, eu quero sentir o que esses caras sentiram, né? Obviamente, não senti nem a metade, mas eu precisava mergulhar nesse universo. E assim, eu comecei a pensar na possibilidade de fazer a viagem, de cruzar o Drake. Então, o Drake, o que torna o Drake um mar tão difícil? Começa aqui ao sul do Cabo Horn, essa linha azul clarinha, ela determina a profundidade do oceano, que é mais ou menos de 70 a 100 metros. Uma vez que você passa daquela parte mais rasa para a parte mais profunda, você tem de 3 a 5 mil metros, o que significa que você tem um degrau submarino, ou seja, 70 milhas do Horn é o platô, é onde levanta muita onda, né? E normalmente na península também. A convergência antártica é o limite da água de 0 graus, ou seja, para baixo da convergência você tem neblina, você tem iceberg e pedras de gelo. Para nós o problema não é um iceberg. Um iceberg você vê. Agora um púlpito desse aqui, uma pedra dessa, tem 1 tonelada. E você só vai ter um pedacinho para fora. Se você tiver um dia com muito vento encarneirado, você não vê uma pedra dessa. E o meu barco, se bater numa pedra de gelo dessa, é o final da viagem. Para variar, as frentes frias, né, que são os centros de baixa pressão, eles nascem da Península Antártica e cruzam o Drake assim, como se fosse uma maternidade, né? Eles nascem fresquinhos, com muita energia e muita força. Então, é muito comum você ver uma carta sinótica e aí você vê 3, 4 centros de baixa pressão agindo no Drake. O ruim disso é muitas vezes o vento não chega, mas a onda chega. Então, você tem um mar com ondas cruzadas, né? Muitas vezes navios precisam esperar uma janela de tempo boa para cruzar o Drake, não são somente veleiros. Então, o que eu pensei nessa viagem? Eu falava, bom, 2 barcos é impossível, porque inicialmente a segurança, um daria segurança para o outro, mas se a gente tivesse um problema meteorológico, ninguém ia salvar ninguém, né? Nós íamos ter que pedir resgate para 2 barcos. Então, eu procurei o Oleg Belly, um grande velejador polar que morava num veleiro chamado Kotik, que hoje pertence ao meu companheiro atual, o Igor, e esse barco faz charter para a Antártica. E na época, o Oleg já havia cruzado o Drake 40 vezes. Ele é vamos dizer, um dos primeiros velejadores do mundo a fazer charter comercial para a Antártica, né, se não for o primeiro. E eu procurei o Oleg porque eu havia conhecido ele em Ushuaia, na Rota Austral. E quando eu procurei, eu pensei nesse plano. Eu fui procurá-lo em Natal, e eu cheguei lá em Natal com um papel escrito com ele, exatamente com isso aqui na mão, falando para ele o seguinte, olha, eu tenho um plano, né? A gente cruza o Drake junto, você veleja atrás de mim, se der alguma coisa errada, você me resgata. E ele falou, essa ideia é a mais estúpida que eu já ouvi na minha vida. E mudou de assunto, e não quis, e foi muito resistente, até que o Júlio Fiage estava comigo, a gente foi conversando. 3 dias depois, ele, um pouco a contragosto, topou fazer o apoio. E o que aconteceu é que eu fui para a França, por imposição dele, contratar o maior centro meteorológico francês, o Meteomer, e o Pierre Lasnier, um grande meteorologista, virou o meteorologista da viagem. Quando eu voltei da França, depois de ter conversado com o Pierre me disse, a única janela de tempo que a gente consegue é em fevereiro, e a gente pode ser que consiga 3, 4 dias bons. Mas eu falei, Pierre, tem algum ano que não tem janela? Ele falou, tem. Alguns anos não tem janela, alguns anos tem 2, alguns anos tem 1. Então, eu voltei para o Brasil, sabendo que eu ia precisar construir um barco, não comprar um Hobbycast na fábrica, porque tinha que ser um barco mais rápido e mais resistente. Então, nasceu aí o Satélite 1, que está aqui na BL3, ele até hoje mora aqui.
A gente construiu ele em Kevlar, né? A gente copiou os cascos da Rota Austral, esse branquinho, fez um molde ali, o laranja, a Barracuda, no Rio de Janeiro, e a gente fez 2 cascos em Kevlar, esses cascos vermelhos, trouxemos para São Paulo, e durante 4 meses a gente montou perto da represa da Guarapiranga, e, ironicamente, o primeiro teste desse barco foi na represa, em situações bem semelhantes da Antártica, né? Na verdade, o barco flutuou, a gente manobrou, viu que ele funcionava e falou, bom, agora ele precisa ser testado em Ushuaia, né? Então, esse barco, basicamente, tem mais mastro que o outro anterior, o balão é maior, ele é mais largo, mais leve, resulta que ele é muito mais rápido no vento fraco, que era o que a gente precisava, né? Então, dessa vez, nós tínhamos uma equipe, porque nós tínhamos um barco de apoio. Então, o Duncan Ross, que foi meu companheiro de Entre Trópicos, um sul-africano excelente, foi meu companheiro de barco. A esposa do Oleg, a Sofia, a filha deles, a Olga. O Fábio Tosi, um velejador médico, que foi a bordo do Kotik. O Júlio Fiade, fotógrafo, e também um explorador da Antártica e do Ártico. O Makoto, um alpinista de gelo, especialista de montanha e escalada em gelo, foi o nosso guia e cinegrafista. O Igor Belli, o filho do Oleg, que é meu atual companheiro de viagem. Assim, nós montamos a equipe, nós tínhamos na área de segurança, dessa vez, um barco de apoio, um projeto muito mais seguro, nós tínhamos um sistema de rastreamento no barco, 2 telefones de voz EPIRB pessoal, que era um localizador que a gente tinha no bolso da roupa, do dry suit, e pela primeira vez a gente usou uma balsa salva-vida no barco, né? Porque para nós, o nosso barco já era mais próximo de uma balsa salva-vida, então levar uma balsa salva-vida era um pouco redundante, mas aqui na iminência da gente ficar numa água de 0 graus por muito tempo, a gente precisava de uma balsa, né? Essa roupa, né, o dry suit, que é essa roupinha amarela de Teletubby, ela tem uma característica fundamental, ela é seca. Se você cai na água com ela, a água não entra nem pelo pescoço, nem na mão, nem no punho, né? Então, dentro dela tem 5 camadas no peito, 4 nas pernas. Você tem uma sobrevida de 4 horas dentro de uma água de 0 graus, o que é muito bom comparado a uma roupa convencional, você vai ter 5 minutos. Então, se o barco virasse, a gente não conseguisse desvirar o barco, a gente ainda salva vida para poder acionar um socorro para o Kotik, que estava 15, 20 milhas atrás da gente, mais ou menos. À direita ali tem aquela anteninha com o nosso rastreador. Vocês estão vendo isso, que é um rastreador grande, né? E Inmarsat C, tinha bateria, uma complexidade. Hoje é um relógio, né? Mas estamos falando de 2003, né? Nós não tínhamos ideia de como a gente ia fazer para dormir no Drake. Então, a gente improvisou na lateral do barco um saco de dormir como se fosse um bivac. E a ideia era cada um pegar o leme 2 horas, quem não estava no leme ia para o sarcófago, né? Tudo que eu contei para vocês foram 18 meses. 18 meses depois, a gente estava na estrada, indo para Ushuaia, rebocando o barco. Tem 2 passagens divertidas. A primeira é que eu morava em Pinheiros, e eu saí de madrugada de casa. Primeiro dia a gente queria dormir em Porto Alegre, e o meu porteiro, um senhor muito bom, bondoso, simpático, simples, falou assim: ô, seu Betão, o senhor está indo para onde? Eu falei, para a Antártica. Ele falou, boa viagem. Ele nunca teve ideia para onde a gente foi. E a outra é que a gente chegou perto de Rio Galegos, a gente parou para abastecer o barco já no sul. Tinham 2 meninos pedindo carona, e a gente estava indo para o sul, eles para o norte, e eu fui irônico, né? A camisa dele estava escrito Polo Norte, e eu falei, vocês estão indo de carona para o Polo Norte? Ele falou, estamos. Eu falei, não, como assim? Não, um concurso que teve na Bélgica, a gente ganhou, o pessoal da organização jogou a gente no centro da Antártica, né? No Polo Sul, na base Amundsen, nos deram $100 na mão, e nós temos 100 dias para chegar no Polo Norte. Quando os caras falaram isso, o Duncan falou assim, desculpa, fuderam o nosso projeto. $200, nós está custando 350 mil, né? E a deles era bem mais divertida. Acabou que a gente pagou um almoço para os 2, trocamos e-mails, eles chegaram em 96 dias. Então, é aquela coisa, você pensa que está fazendo alguma coisa muito, né, sofisticada, muito arrojada, tem alguém fazendo algo extremamente complexo e de uma maneira mais simples, né? O Ushuaia foi a nossa base de saída, e o ponto de partida de todas as viagens que eu fiz é o momento crítico. Por quê? Tudo que se passou 18 meses ou 24 meses pensando, converge para um barco que está ali
você passou 2 anos tendo dúvida, questionando o sistema de desvire, sistema de transmissão de dados, estaiamento, especificando tudo. Bom, na hora que você monta o barco, você não pode ter mais dúvida, né? Porque não dá para viajar com dúvida, né? Então, de alguma forma, eu considero que quando a gente coloca o barco na água para velejar, a gente já fez 80% da viagem. Tamanho é o planejamento da nossa viagem. O tempo que a gente demora planejando, ele é muito maior que o tempo de execução. Exatamente pela complexidade da viagem diante de um barco sem cabine, né? Então, a gente botou o barco na água, já era o final de janeiro. Conforme o Pierre falou, a gente tinha que estar em fevereiro na região do Cabo Horn para esperar uma janela de tempo bom. Velejamos pelo canal de Beagle até uma base chilena, em Port Williams, e de lá a gente saiu até para a região do Cabo Horn. Eu vou pular essa história, mas eu fiquei muito famoso no Chile de uma maneira até indesejável, né? Porque a marinha chilena é muito cautelosa, muito rigorosa, e depois que acabou a Rota Austral, os caras esperavam que nunca mais iam me ver na vida, né? Porque era um problema. E eu voltei depois de uns 2 anos para fazer o Drake, né? E também foi um dia inteiro conversando com o comandante para liberar a gente, mas tinha um barco de apoio. Saímos de lá com bastante vento, descemos até Porto Toro. Porto Toro, descemos para Caleta Marcial, que é uma prainha a 10 milhas do Cabo Horn, que fica bem atrás daqueles 2 veleiros ali. E aqui, essa é a praia mais ao sul do planeta. E aqui a gente ficou esperando o centro meteorológico francês nos dar um ok. Podia demorar um dia, uma semana ou um mês, e ele falar, olha, Beto, pode voltar para o Brasil, que esse ano não teve janela. O que a gente fez? Sem que os franceses soubessem, a gente contratou um centro meteorológico americano, Commander's Weather. A gente não queria ficar, não por desconfiança, mas a gente nos sentíamos mais seguros se a gente tivesse 2 opiniões, né? Aquela coisa, você vai no médico, você quer 2 opiniões. Então, o Oleg era uma voz, o comandante do barco, os americanos e os franceses. Então, nós ficamos 5 dias, todos os dias, abrindo e-mail de manhã, para ver se tinha alguma novidade. Vinha um e-mail, não, hoje não dá, hoje não dá. No 5º dia veio uma notícia muito boa, de que a gente tinha uma calmaria no 2º dia, o que não era muito bom, porque o nosso barco não anda sem vento, né? Então, nós tínhamos uma condição razoável para a saída, um dia, meio dia inteiro sem nada de vento, e depois ia ter um vento favorável. A gente fez uma planilha com várias possibilidades de ângulo de velejada com aquela condição a cada 12 horas, e a gente projetou a nossa chegada junto com a frente que ia chegar. Ou seja, a gente ia passar num período de bom tempo no Drake, mas assim que a gente chegasse em Deception, chegaria uma pressão baixa bastante forte. Então, a gente tinha que andar rápido, tínhamos que confiar que a previsão funcionaria, e não foi uma velejada, foi uma regata, na verdade, né? Era uma regata contra o relógio, contra nós mesmos. Então, nós saímos propositalmente, o Duncan e eu temos formação como competidores, então isso ajudou bastante a gente a ter uma performance boa no barco, né? A gente saiu daqui do Cabo Horn e o nosso primeira escala era essa ilhazinha aqui que chama Ilha Decepção. Ela tem uma forma de uma ferradura. Nós tínhamos que navegar no começo contra o vento. O que aconteceu é que na primeira noite a gente ia comer mais ou menos 6.000 calorias por dia para aguentar o frio e a estafa, e a gente estava tão concentrado em fazer o barco andar que a gente esqueceu de comer. Então chegou a noite, quando são um período de 3 horas e meia de escuridão, a gente passou mal, os 2 vomitaram muito. A gente pensou em voltar, mas a gente havia ouvido do Oleg em Natal, na verdade fui eu, né? Quando eu estava fechando o projeto com o Oleg falou para mim, Beto, você tem certeza que você vai fazer o Drake? Eu já fui para a Antártica 20 vezes, voltei da Antártica 20 vezes, você não tem ideia do que você está fazendo. Se tudo der certo, vocês não têm mais do que 5% de chance. E acreditem, foi esse 5% que me fez tomar a decisão de ir, porque eu queria fazer um projeto de excelência. E quando eu comecei a vomitar, eu lembrei do Oleg falando, eu falei para o Duncan, a gente vai até a Antártica vomitando, cara, mas a gente não vai voltar. E a gente melhorou no 2º dia, tinha um prognóstico bom, porque a gente tem um período de pouco vento, né? Que dá para ver que a gente começa a ficar com pouco vento, deu até para comer
um salame na hora que amanheceu, e assim a gente continuou velejando, velejando. A cada hora que passava, o vento melhorava a condição. Então, nos 2 dias seguintes aqui, a gente teve uma performance muito boa. E no 4º dia, a gente já estava muito próximo da chegada, quando começa a virar o tempo, né? Daqui dá para ver que entra um vento contra, então, exatamente uma situação semelhante. Vocês viram? O dia estava aberto, agora vê essa nebulosidade, né? O vento sul da Antártica traz muita umidade e a temperatura caiu para uma sensação térmica de 20 negativo. Combinada com a nossa exaustão, porque não adianta botar roupa, né? Na hora que você está cansado, não é a roupa que aguenta, não é o cansaço mesmo. A gente estava 84 horas sem dormir. A gente tentou dormir naquele sarcófago lá, não deu certo. A única coisa que a gente conseguia fazer era amarrado no barco, fechar um pouco o olho e dar uma apagada assim uns 5, 10 minutos. Era uma sensação estranha, eu não sabia se eu sonhava ou se aquilo era verdade, se eu estava tendo uma alucinação no final. Eu sei que quando amanheceu, a gente entrou rebocado pelo Cotique aqui, na Ilha de Decepção, e a gente havia feito, vamos dizer, 90% da viagem. Passamos 5 dias descansando, dormindo bastante, comendo muito para recuperar, porque a gente tinha que chegar, na verdade, neste ano, a gente queria chegar no Círculo Polar Antártico, bem mais ao sul. A gente não sabia se conseguiríamos, porque dependia do gelo estar aberto ou não, mas 5 dias depois pegamos o prognóstico com os americanos, com os franceses. Eles falaram que nós íamos ter 4 a 8 nós de vento, que era um vento fantástico, tranquilo. Ventou 37 nós. Os dois erraram. Ou seja, existe uma coisa que se chama microclima, que é uma situação local, que é bem aqui na Ilhabela, né? Vocês às vezes vê uma previsão de 15 nós, aqui está 25, porque aqui o canal acelera o vento. Aqui a mesma coisa pode acontecer em outros lugares. E o que aconteceu, que foi o nosso grande teste, foi essa velejada de 100 milhas, com ondas muito grandes, praticamente com nada de vento, mas no final, já quase meia-noite, a gente chegou na Antártica. Pela primeira vez, um barco sem cabine dessa natureza chegou. Eu creio que é difícil que aconteça isso novamente, não porque nós somos os melhores, ao contrário, tem muita gente que veleja muito melhor do que eu, mas foi um conjunto de coisas que aconteceram que nos favoreceram muito. Principalmente a nossa equipe. Eu vou andar rápido aqui, porque se eu ficar contando as histórias de cada viagem, a gente não sai daqui. Mas a gente fez vários trekkings na Antártica, e aqui foi uma das trekkings com o Makoto, né, que é o japonês que está aqui no meio, que era o único profissional. Eu ainda perguntei para ele, era uma montanha de 700 metros na Antártica, eu falei, Makotão, de 0 a 10 para um alpinista, quanto que vale essa subida? Ele falou, meio. Eu falei, não, tudo bem. Mas maravilhoso o lugar que a gente chegou. Aqui é o nosso barco no último dia de velejada, e o que aconteceu é que o Drake, realmente aquele ano foi a única janela de tempo, a gente se não tivesse pego ela, a gente não teríamos feito a viagem. E o Drake estava muito ruim, então o projeto que compreendia desmontar o satélite, que é o nome desse barco, desmontá-lo, embalá-lo e colocar no convés do Cotique e voltar. Só que o Oleg falou, não, vocês vão perder o barco, o Drake está muito ruim, esquece, nós temos que abandonar o barco na Antártica. Eu falei, nunca, né? Bom, a gente fez, descobrimos que o Ari Rongel, navio de pesquisas da Marinha, estava a 40 milhas da gente. Era a mesma coisa que eu encontrar um primo perdido aqui na Ilhabela. E aí conseguimos o telefone do comandante, ele havia acompanhado a viagem pela mídia, falou, nossa, vai ser uma honra levar o barco de volta, a gente embalou. E 3 dias depois, se eu não me engano, 3 dias depois, no Estreito de Gerlache, a gente encontrou Ari Rongel. Aí fizemos a faina, né? Levamos mastro, os cascos. Ainda rolou, era domingo, rolou um churrasco, ping-pong. Foi tudo que eu não imaginei na minha vida, jogar ping-pong na Antártica. Aí voltamos para o Ushuaia com o Cotique. Essa foto ainda foi feita lá com 2 oficiais da Marinha aqui de laranja. E o nome, quando eu faço a apresentação específica dessa viagem da Antártica, esse é o nome dessa apresentação. O sucesso é uma experiência coletiva, pelo fato da gente ter feito essa viagem. Quando nós chegamos na Antártica, o projeto deu certo, surpreendentemente, nós ligamos para 50 pessoas que colaboraram. Desde o cara que usou uma peça de aço inox lá na represa, o pessoal que fez a vela, os laminadores, os meteorologistas,
de uma certa forma, todos eles cruzaram o Drake a bordo do Satélite 1, né? Então, foram 52 pessoas que cruzaram o Drake. Por isso, o sucesso é uma experiência coletiva. Bom, depois disso, eu falei para o Duncan, Miami, Ilhabela, Ushuaia, Cabo Horn, Antártica estão conectados. Se a gente fizer Miami e Groenlândia, a gente conecta a Groenlândia e a Antártica. Ele falou, ótima ideia. Então, a gente, no ano seguinte, existe uma regata há mais de 30 anos, super clássica, que é 1000 milhas da costa leste americana. Antigamente era de Hobbycat, hoje é de NACRA, que é uma outra classe. Era o nosso sonho, a gente se inscreveu simplesmente para fazer esse trecho no primeiro ano. Então, a gente se inscreveu numa regata, a gente não conhecia o barco, a gente comprou o barco, treinou 40 minutos e entramos numa prova de 12 dias contra 15 barcos americanos. E tivemos um resultado muito bom, segundo lugar. Essas fotos são do Macarrão, Thomas Scheid, o irmão do Robert, que foi o fotógrafo da regata. Era uma regata que largava todos os dias de algum ponto. Então, 12 dias a gente subiu as 1000 milhas da costa leste americana. E foi uma regata duríssima do ponto de vista físico, né? O que aconteceu é que no ano seguinte o Duncan casou com a Patrícia, que era a minha proeira de Hobbycat, e a Patrícia proibiu ele de andar comigo. Então, eu perdi o meu companheiro de viagem, o Duncan, e eu chamei o Felipe Huita, que era um velejador paulistano, e aí nós saímos de Nova York com o Satélite 3, que é um barco de 20 pés de carbono, de 155 quilos. Foi o barco mais leve de todas as viagens. Nós saímos sozinhos até o norte do Labrador, lá a gente encontrou com o Kotik novamente. A região da costa leste canadense é muito difícil de velejar pelo fato de ter neblina durante a primavera e o verão. Então, eu posso dizer para vocês que a Nova Escócia eu não vi. Eu velejei 25 dias para um lugar que eu não tenho ideia como é que é, só vi com fotografias. A gente saía de terra, passava uns metros, a gente mergulhava na neblina. E isso também foi um problema na navegação, porque tinham milhões de barcos pesqueiros caçando com armadilhas de crab, né, daquela lagosta, e a gente se enroscando em armadilha, barco, pedra. Nossa, foi realmente difícil. Já lá para cima, a dificuldade, obviamente, como sempre, é o frio, num barco aberto. E aqui o Labrador, para vocês terem ideia, é uma costa muito recortada, muito acidentada, e ao mesmo tempo um dos lugares mais lindos que eu vi na minha vida, um lugar emocionante de se velejar. E lá em cima nós encontramos o Kotik novamente, porque nós tínhamos uma travessia de 500 milhas para a Groenlândia, né? Numa água de 0 graus. Muitos animais, né, no caminho dessa viagem, e dá para ver que o barco é bem pequeno, né? Que é o barco que eu uso hoje aqui na BL3 para dar aula de vela. Aqui o Kotik encontrou conosco, e aqui tem um urso polar aqui nas fotos, que é um urso que subiu. A gente estava dormindo no barco de apoio, tinha muito peixe secando no convés do Kotik, o urso subiu, e o Paulinho estava dormindo, ele abriu a gaiuta, porque imaginava que alguém estava no convés, ele deu de cara com um urso de 3 metros. Ele deu um berro tão grande que o urso pulou no mar, e a gente foi atrás do urso para fotografar. Bom, no final, a gente tinha uma previsão dos franceses para cruzar do norte do Canadá para a Groenlândia, e o que aconteceu é que no meio do caminho o vento acabou. E aí tinha um prognóstico de 11 dias de calmaria. Então nós fomos obrigados a amarrar o barco na polpa do Kotik, e as últimas 300 milhas a gente chegou em Nuuk, na capital, rebocados, a contragosto, mas não tínhamos opções. A outra opção, né? Essa viagem foi a 5ª viagem dessa série de viagens pelas Américas, né? Eu encerrava um ciclo, não tinha mais para onde ir de norte a sul num barco como esse, né? E eu já vinha pensando em dar a volta ao mundo, né, no sentido leste-oeste, e eu convidei o Igor, o filho do Lei, que já estava mais adulto, para fazer o Pacífico. Quando a gente pensou no Pacífico, era um salto do ponto de vista de logística, porque essas viagens, bem ou mal, a gente velejava mais ou menos próximos da costa, tinha algum tipo de abastecimento, se tivesse um problema era fácil encostar.
Agora, quando você sai do Chile, a primeira ilha é a Ilha de Páscoa, está a 4.000 quilômetros da costa. Depois, a Austrália, 17.000 quilômetros. Como é que você soluciona o problema de água, energia, enfim, abastecimento? Então, nós compramos um barco na França, reformamos, a gente montou aqui na Art Club durante um mês esse barco, fizemos uma semana de vela para testar o barco. Depois de todas as adaptações, rebocamos o barco daqui de Ilhabela para Vinha del Mar durante 7 dias. Em Vinha del Mar, passamos mais 3 semanas montando o Bye Bye Brasil, o nome dele, um 24 pés, um 25 pés, praticamente. Para vocês terem ideia do nível do planejamento e de área de segurança, aqui, olha, a gente fez um buraco e botou uma tampa de inspeção nos 2 cascos. Por quê? Porque se o barco virasse no meio do Pacífico, as gaiutas iam ficar de cabeça para baixo, a gente não podia acessar comida. Então a gente fez essas tampas para a gente poder acessar a comida. Bom, mas esse casco é grande. Então a gente fez em cada casco 3 sacos de sobrevivência amarrados num cabinho que estava próximo dessa tampa. Então a gente desrosqueava essa tampa, tinha uma alcinha, com esse cabinho a gente puxava esses sacos, que eram os sacos que tinham desde comunicação, comida, água e muita coisa que a gente precisava para sobreviver até esperar um resgate. Então, esse é um nível, assim, eu não posso falar tanto porque não tenho tanto tempo, mas a gente passa muito tempo pensando aqui, como o barco é pesado, a gente se virasse, a gente não tinha como desvirar. Então a gente bolou um jeito, debaixo do barco tinha um tubo de carbono que a gente levava e um saco que a gente enchia de água, tinha uns 300 quilos, içava ele para cima, adriçava, né, o Igor e eu, e depois a gente pulava no saco com essa alavanca, a gente trazia o barco. A gente fez o teste, funcionou perfeitamente, então a gente já tinha um sistema de desvio. Bom, vou pular a parte da marinha chilena, né? Novamente os caras falavam, não, de novo esse cara, você tem algum problema com o Chile, né? Eu falei, não, eu amo o Chile. E aí saímos, né? A gente ficou sabendo também que a marinha chilena lá, o pessoal do Yacht Club contou, falou, os caras não vão chegar a 100 milhas da costa da América do Sul por causa da corrente de Humboldt, que o mar é pesado e tal. Nada disso aconteceu. Aqui nós fizemos, vocês estão vendo que aqui melhorou a nossa caminha melhorou muito, né? Para nós era um chalé, comparado a do Drake, né? Cada um tinha a sua cama. Nós tínhamos, dessa vez, um piloto elétrico automático, nós tínhamos painéis solares. Não levamos água, porque se a gente tivesse que levar 300 litros, era muita água. A gente levou 2 salinizadores de emergência com kits de reparo. Então, todos os dias a gente tinha que bombar 1h15, mais ou menos, para fazer a água do dia. Nós tínhamos um fogareiro de alpinismo, e a gente fervia água e tinha 2 refeições quentes por dia, o almoço e o jantar. Uma parte boa dessa viagem a gente passou amarrado, né? Hoje eu entendo meu cachorro que não gosta de ficar na coleira, porque puta, é muito ruim ficar amarrado o dia inteiro, à noite também, dormir amarrado, né? Estou dormindo aqui. A gente descobriu que não dá para dormir à noite. A gente achava que ia ter 8 horas de sono, mas não dá. O barco pula muito, o piloto automático desregula, o vento muda, a gente tem que fazer vigia. Então, à noite eram várias sonecas de 15 minutos, aí soneca de manhã, soneca depois do almoço, soneca de tarde, e assim a cada 2 horas a gente ia revezando. A pior situação no mar ou na vida é você estar perdido e não saber que está perdido. Porque você primeiro está com as defesas abertas e a outra é que você pode bater em alguma coisa. A segunda situação pior, com certeza, é o momento que você descobre que você está perdido. Mas já é um pouco melhor porque você já começa a buscar as informações para saber onde você está. E nessa viagem do Atlântico, apesar de terem sido os momentos tensos, a gente estava completamente consciente de que a gente tinha que fazer o que a gente fez, que era velejar. E nunca, em nenhum momento da minha vida, eu venci nenhum oceano. Eu não consigo pronunciar essa palavra, venci um oceano. Não, eu venci a minha mente, porque é dentro da mente da gente que tem a programação negativa, é dentro da mente da gente que pode ter um excesso de confiança e que vai acabar fatalmente num acidente, né? Aqui é um resumo, né, do mapa das 7 viagens. Tem 6 livros, na verdade 7.
Esse Travessia do Atlântico está aqui, é um livro super bacana, ele tem 7 metros, eu não consigo abrir aqui, mas ele é uma sanfona, né? Ele abre aqui inteiro. Eu trouxe alguns exemplares para vender. É um livro maravilhoso, foi lançado há pouco tempo, mas a gente não fez o lançamento físico por causa do Covid, né? De um lado tem a viagem, do outro lado tem histórias do Atlântico. O ano de 2022, o ano que vem a 8ª viagem. O Igor e eu novamente nos juntamos. A gente já pensa na passagem noroeste há muitos anos, mas foram crises, Covid, várias coisas que retardaram o nosso projeto de fazer a passagem noroeste, que é contornar a calota polar, né? Nesse mapa aqui ela está ilustrada de forma que é um desenho, não aparece a calota, né? Mas é o mar congelado. Essa passagem esteve fechada durante toda a vida, nos últimos 25 anos ela vem abrindo, e o nosso projeto é fazer um filme sobre mudanças climáticas. Então, dessa vez, o Igor e eu vamos velejar num 24 pés de carbono, que tem um sistema de pedal. Está vendo que tem uma cadeirinha no meio e um pedalinho? Então, a gente vai andar de pedalinho. Podem fazer piada, porque eu já ouvi muito essa piada. A gente vai para o Ártico de pedalinho. Por quê? Quando a gente chegou na Groenlândia, como eu contei, tem muito pouco vento. Então, nós sabemos já de que cada 30 dias a gente vai ter 13, 14 sem vento. Então, nós temos que nos deslocarmos de alguma forma. A gente vai ter esse espaço para dormir rígido. Normalmente, a gente acampa por causa do urso polar. A gente precisa ter um abrigo físico resistente para nos protegermos, né? Tem várias peculiaridades. Essa é uma viagem que vai demorar 100 dias, saindo de Nome, no Alasca, no Estreito de Bering, e chegando no Atlântico Norte, ou na ilha de Baffin, ou na Groenlândia. Eu não consigo precisar, porque depende das condições do gelo, depende do que vai acontecer o ano que vem no planeta, do ponto de vista do degelo. Essa é uma pergunta que eu já me fiz muito, né? Por que tudo isso, né? Eu, intuitivamente, decidi velejar num barco aberto sem cabine, porque sempre gostei de velejar no Hobbycat, que é um barco muito rápido, muito emocionante, mas já ouvi de muitas pessoas assim: Beto, você não pensa em evoluir para um barco oceânico? Me senti um pouco evoluído, né, assim, ouvindo uma pergunta dessa, mas brincadeira. Esses projetos sempre tiveram assim um sentido de desenvolvimento, de aprimoramento, de fazer muito com pouco, de exploração, de chegar num lugar de uma maneira diferente, de conhecer muitas pessoas pelo fato do barco ser muito simples e muito quase um embaixador, o barco, né? Mas eu fui descobrir exatamente porque eu fiz tudo isso há 3 anos atrás, quando eu escrevi um livro juvenil, que vai sair o ano que vem, que chama Espaguete Picolé na Terra do Vento. Não preciso falar muito que o espaguete sou eu, e o picolé é meu cachorro, que estava por ele, não pôde entrar aqui na palestra, mas está aqui. Mas a história do Espaguete Picolé é um livro juvenil para garotas de 15 anos para frente, vai ser lançado ano que vem, e a ideia do espaguete do picolé eu fiz um livro baseado na Rota Austral, e no livro vão ter 300 QR Codes que remetem para um telefone. Então, os jovens vão precisar do telefone. Eu consegui driblar o telefone para conseguir fazer as pessoas mergulharem nesse projeto. É um projeto educativo, onde eu quero colocar os valores do mar, das viagens, do aprendizado, em cima desse personagem e do picolé, que fala 1000 línguas do mundo animal. E o picolé descobriu que os animais marinhos estão contaminados com plástico. Então, eles se encontram no sonho, o picolé contra o espaguete, e eles saem numa expedição, no caso, a Rota Austral. Então, o livro é totalmente baseado em fatos reais, ele vai ter uma plataforma de meio ambiente, dando apoio para o livro, e o meu projeto é vender esse projeto com palestras em escolas públicas, o quanto eu conseguir. Então, quando eu terminei o livro, eu descobri porque eu fiz as 7 viagens. Obrigado.